Essas proposições de consumo sustentável, consumo consciente, consumo ético, etc., surgiram a partir da Rio 92, na esteira de uma percepção de que não adiantava alterar práticas produtivas se os milhões de consumidores, especialmente dos países do norte global, não modificassem seus níveis e padrões de consumo, o que permitiria, digamos assim, abrir espaço para que os consumidores do sul global pudessem ampliar e melhorar seu consumo. Todas essas expressões, consumo isso, consumo aquilo, são muito parecidas e dizem respeito basicamente a um esforço de incorporar considerações éticas, ambientais e sociais nas escolhas de consumo, dando preferência não apenas a produtos e serviços melhores do ponto de vista ético, ambiental e social, mas também dando preferência aos produtos locais, produzidos em pequena escala, por pequenos produtores, com menos embalagens, com embalagens recicláveis e assim por diante. Mas da Rio 92 para cá, muita coisa mudou. A mudança mais importante, me parece, tem a ver com o fato de que diversas pessoas, grupos e movimentos sociais começaram a perceber e a usar o consumo e as compras cotidianas como uma prática política, normalmente complementando outras formas de participação política, como votar, participar de protestos, manifestações de rua, etc. Então, a proposição de um consumo que seja um ato político é diferente das proposições anteriores, porque se pretende como uma forma de engajamento cotidiano, no sentido de produzir algum tipo de mudança social. É como se houvesse um transbordamento ou uma ampliação da política para a vida cotidiana. É claro que essa forma de engajamento político, através do mercado, tem limites e não substitui outras formas de engajamento, mas funciona de uma forma complementar e não como substituto das ações políticas convencionais. Diversas pesquisas têm mostrado que as pessoas mais politizadas na hora do consumo são as mesmas mais politizadas na hora do voto e da participação política de outras formas. No caso da alimentação, o consumo político estaria relacionado à escolha do que vamos colocar nas nossas panelas, nos nossos pratos e nos nossos estômagos. Mas não é apenas a escolha do que vamos comer, mas também a escolha de onde vamos comprar os alimentos. Se em feiras do bairro, se em feiras agroecológicas, se em pequenos mercados, se em grandes redes de varejistas. Mas o que é consumo político na prática? Os estudos sobre consumo político identificam 4 formas de ação principais. A primeira são os boicotes, que são a recusa a comprar algo ou a comprar em algum lugar por razões políticas, éticas, sociais e ambientais, mas com o objetivo não só de melhorar a saúde daquela pessoa, mas de produzir algum tipo de transformação social. A segunda forma são os boicots, que são as práticas em que uma pessoa opta por comprar efetivamente algo ou em algum lugar ou de algum produtor pelas mesmas razões e objetivos, buscando produzir transformações sociais. A terceira são as políticas de estilo de vida, que seriam as mudanças na vida cotidiana relacionadas aos afazeres domésticos, a redução e separação de lixo, na mobilidade urbana, etc. E, finalmente, a quarta são as ações comunicativas, compostas por práticas de denúncia de produtos, marcas, varejistas ou de produtores, pelas mesmas razões e mesmos objetivos, buscando causar algum tipo de prejuízo financeiro ou de imagem, mas também buscando aumentar a consciência dos consumidores, fortalecer o debate público, alterar as políticas públicas e também as formas de produção. Uma questão importante que eu tenho percebido nas minhas pesquisas é a dificuldade das ONGs e dos movimentos sociais em geral de lidarem com a categoria consumidor como sendo uma categoria política. Essa dificuldade acontece porque normalmente associamos a ideia de consumo e de consumidor a aspectos negativos, como individualismo, superficialidade, neoliberalismo, etc. Mas me parece que a gente deveria avançar nos debates no sentido de ampliar a ação política para todas as esferas e integrar os consumidores e suas atividades mundanas de compra e de consumo nesse debate. Afinal de contas, não tem muito sentido separar o cidadão, o trabalhador, o consumidor, porque são a mesma pessoa, né? E muitas pessoas querem agir e estão efetivamente agindo na esfera do consumo, reduzindo o consumo de carne, evitando comprar produtos com excesso de embalagens plásticas, comprando produtos diretos dos pequenos produtores locais, em geral de produção agroecológica, etc. Então, dizer a essas pessoas que o que elas fazem não vale nada, não tem nenhuma importância, pode acabar sendo uma forma de despolitizar.
Então eu diria o contrário, eu diria que a gente precisa politizar o consumo e o consumidor, até porque os sistemas alimentares hoje em dia são cada vez mais orientados pelo consumo, pelas demandas dos consumidores. Então ignorar esse fato e abrir mão de politizar os consumidores me parece um erro estratégico. Eu diria mais, se os consumidores, se os movimentos sociais não fizerem isso, não capturarem o consumidor, não politizarem o consumidor, as empresas vão fazer. Porque o ativismo na esfera do consumo pode até não reverter o sistema capitalista, mas ele tem sim um poder de ajudar a formatar o sistema agroalimentar. Diversos movimentos sociais e ambientais têm utilizado essa estratégia de politizar a alimentação, politizar o ato de comer e até de politizar o ato de cozinhar. Então, existem processos politizantes implementados por esses movimentos sociais e ONGs, mas existem também processos despolitizantes. Por exemplo, quando o MST organiza feiras da reforma agrária e abre as lojas Armazém do Campo, que comercializam produtos de assentamentos da reforma agrária, o que o MST está fazendo? O MST está politizando o consumo, a alimentação, o comer e até o cozinhar. E, além disso, está também construindo alianças com os consumidores, o que é uma inovação estratégica e política. E essas alianças acabam dando mais legitimidade e mais efetividade ao consumo político. Mas existem também processos despolitizantes, como, por exemplo, quando uma empresa de alimentos industriais coloca uma informação falsa ou uma informação confusa no rótulo, tentando enganar ou ludibriar o consumidor. Isso é despolitizante, além de ser uma infração sujeita a penalidades do Código de Defesa do Consumidor. Então, comer pode sim ser um ato político. Cozinhar pode sim ser um ato político, especialmente se estiver conectado a outros esforços de provocar transformações mais amplas na sociedade. Mas o que poderia ser feito para democratizar o acesso à alimentação saudável? Bom, as grandes corporações de produção industrial de alimentos, assim como as grandes redes varejistas, estão correndo atrás, digamos assim, de produzir e de comercializar alimentos saudáveis e também alimentos sustentáveis, numa clara tentativa de incorporação das demandas dos consumidores e dos movimentos sociais. Então, há uma clara disputa sobre o que é saudável e também sobre o que é sustentável. Mas, para democratizar o acesso à alimentação de fato saudável e sustentável, é preciso políticas públicas sérias que envolvam, por exemplo, subsídios a alimentos mais saudáveis e sustentáveis, maior taxação dos alimentos menos saudáveis e menos sustentáveis, além de rótulos claros e confiáveis no caso dos produtos industriais e outras medidas nessa direção. Mas aqui a gente tem um problema. O maior vilão da alimentação saudável e sustentável é uma coisa chamada praticidade. Na vida real, no corre-corre da vida real, as pessoas sofrem uma forte pressão do tempo e têm que dar conta de uma série de tarefas, especialmente as mulheres, que ainda são as principais responsáveis pela chamada cozinha de nutrição, de tal forma que as mulheres acabam lançando mão de alimentos processados porque são mais práticos. Então a pergunta aqui é o que fazer para que os alimentos verdadeiramente mais saudáveis e mais sustentáveis sejam também mais práticos, se adequem melhor às necessidades reais de pessoas reais no corre-corre da vida real.